vou ter agora de cá, né? Deixa eu passar da consigna. Tá bom. Ah, mas peraí, que sabe. Então, boa tarde, gente. A aula de hoje é uma revisãozinha muito básica de infecções relacionadas à assistência à saúde. Mais ou menos assim que a gente vai falar, que eu queria falar. Oh, meu Deus. Uma introdução rápida, assim, sobre o tema. E aí, eu vou falar mais, na verdade, de PAV, de infecção de catéter. Isso daqui eu coloquei, mas eu vou só comentar. E eu vou falar muito pouco sobre tratamento, tá? Então, o foco vai ser mais diagnóstico, epidemiologia, bom, só para começar, assim, acho que a principal importância do tema é essa, né? Assim, segurança do paciente. É uma meta de segurança do paciente lavar as mãos para evitar infecções intra-hospitalares. Por, né, motivos óbvios, assim, porque são eventos que trazem uma maior mortalidade grande, trazem gasto, risco de infecções por bactérias mais resistentes do que da comunidade. Enfim, eu tinha uma aula antes, quando o César Gal estava aqui, né, que ele falava que a gente tinha que ter mais medo de andar, de estar internado do que de andar de avião. Assim. E é verdade, não botei números, mas a gente imagina que é muito mais perigoso estar internado do que se cair de um avião. Assim. E aí, para começar, eu acho que talvez todos tenham ouvido falar desse cara da faculdade, o Dr. Samuel Weiss, não sei se fala assim exatamente. Eu acho que ele é um marco, assim, da história de infecção relacionada à saúde. Eu acho a história dele muito legal, assim, eu acho que é importante. Bom, ele foi um médico que viveu aí em 1800 e alguma coisa. Ele era um obstetra, se não me engano, e a história dele é a seguinte, assim, ele orientava um grupo de residentes de obstetrícia, e onde ele trabalhava, em Viena, tinha 2 aulas de obstetrícia, assim, a dos residentes e a das enfermeiras, das parteiras, enfermeiras, enfim. E aí a mortalidade da ala dele dos residentes era muito maior do que a da enfermeira, coisa tipo de mais de 10 vezes maior do que a das aulas das enfermeiras, assim. E isso deixava ele com uma pulga atrás da orelha, né? Tipo, será que está acontecendo que morre muito mais na mão dos médicos do que delas? E aí uma coisa que acontecia na época era que os residentes iam para fazer o barco, assim, depois de aulas de anatomia, de dissecção, de cadáver e tudo mais. E aí não se sabia nessa época ainda que existiam bactérias. Assim, nessa época ainda era aquele negócio de teoria miasmática e tudo mais. E ele falou, alguma coisa está acontecendo, assim, por que está morrendo 10 vezes mais aqui do que lá? E ele pensou várias coisas, assim, ele falou, putz, será que é superlotação? Mas não parecia ser, porque de lá das enfermeiras tinha muito mais gente, porque as grávidas queriam ficar lá. Então, putz, será que é alguma coisa do ar? Mas os dois eram aleijados igual. Teve uma época que eu li aí que ele achou até, putz, será que é medo? Porque passava um padre de extrema unção, assim, no corredor perto da ala dele. Ele pediu para esse padre parar de passar lá, não adiantou. E aí um dia, um colega dele cortou a mão num bisturi. E esse cara morreu. E a necrópsia dele, num bisturi que eles estavam usando nas cirurgias aí, e a necrópsia dele parecia muito com a necrópsia das grávidas que morriam, né? Dessa febre puerperal aí que eles chamavam. Daí ele falou, será que é alguma coisa no nosso bisturi, na mão, enfim. Mas será que ele lavava a mão com sabão? Já existia sabão, para escrever também. Era um item mais raro de existir. E não adiantava, ainda ficava um cheiro forte na mão, alguma coisa na mão. E ele propôs, antes dos residentes irem, então, para cirurgia, lavar a mão com uma substância com cloro, assim. E depois que ele fez isso, a mortalidade da ala dele caiu muito, assim. E aí ele começou a difundir isso por aí, falar, tem alguma coisa aí na mão, vamos lavar a mão, ele chamou isso de partículas cadavéricas. E aí não foi bem aceito, assim, ninguém aceitou muito bem, apesar de que eles viram que diminuiu a mortalidade, tudo, ele não tinha feito nenhum estudo experimental, não tinha publicado nada a esse respeito. E aí ele começou a atacar personalidades e falar, tipo, olha, é culpa dos médicos, e aí você pode olhar que isso não foi muito bem visto.
E aí a história é que ele foi ficando muito hostil e comprando briga, e saiu desse hospital, foi para outro hospital, arrumou briga, enfim, foi sendo hostilizado e sendo hostil com as pessoas. Até tem um relato aí de que ele teve um surto mesmo, de ficou meio doido com isso. Foi internado num instituto psiquiátrico e morreu por 2 semanas, assim, na internação. Ninguém sabe se ele foi espancado, tem uma história de um relato, assim, hipótese, né? Então ele cortou o dedo e morreu ironicamente disso, mas aí também tem uma hipótese de que ele morreu, apanhou, enfim. E aí, anos depois, a gente viu que ele estava certo. Assim, esse é o livro que ele escreveu, é um livro de 500 e de tantas páginas, mas um motivo pelo qual não era muito fácil de entender e de ir atrás do que ele falava. E aí ele deixou essas 2 lições para a gente, né? De lavar a mão e de forma de apontar as coisas das pessoas também, que acabou que destruiu a carreira dele e a saúde mental dele. Aí eu trouxe esse estudo, depois disso, um artiguinho do Lancet, só para a gente ter uma ideia assim, histórica mesmo, que é um artigo que eles implantaram em um hospital, uma política de incentivar as pessoas a lavarem as mãos. Assim. Eles colocavam pôsteres pelo hospital e deixavam pessoas observando a equipe meio, tipo, eles não iam falar quando, nem pediam, o cara ia lá, anotava quem lavava a mão, cada oportunidade de lavagem de mão, ele anotava quando a mão foi lavada. Assim. E aí o que ele mostrava é que eles tinham, antes disso tudo, em dezembro de 94, 47% das pessoas só lavavam as mãos com a oportunidade de lavar as mãos. Assim. E aí, no decorrer dos estudos, ele, com incentivo, dando feedback para as pessoas, pô, lava as mãos, ele conseguiu aumentar um pouco essa taxa de pessoas que lavavam as mãos. Nessa época, já começou a usar, não só lavar a mão, mas usar álcool, coisas à base de álcool. E a tendência foi usar cada vez mais coisas à base de álcool, né? Porque é mais rápido, é mais fácil de usar. E interessante é que ele vê a aderência das pessoas, assim, né? Então, da lavagem de mãos. Nesse estudo ele via que quanto mais vezes precisava de lavar as mãos, é isso aqui, por paciente, tipo, isso aqui é necessidade, vamos supor. Menos as pessoas vão lavando com o tempo, assim. E quanto maior o risco do paciente, também as pessoas aderiam menos à lavagem de mão, assim. Quanto maior o risco, paciente não, do ato. E a outra coisa também é que os médicos eram os que menos lavavam as mãos e foram os que quase não mudaram ao longo do tempo, aí não deram muito bola para as orientações. A única coisa que mudou nos médicos aqui é que eles passaram a usar mais álcool ao invés de lavar a mão. E aqui nós, ó, intensivistas, também entre os que menos lavavam as mãos, nesse estudo. Aí eu só botei esse aqui do New England de 81, esse aí já tinha caso de 94. Nessa época de 81, as pessoas lavavam as mãos aí, os médicos, o total, mais ou menos o mesmo tanto de porcento, assim, do que em 94. Então, é uma coisa que a gente tem uma certa resistência, né, aderir a isso. E o médico aqui, 28%, né? Nesse mesmo estudo, eles não era um desfecho principal, mas eles observaram uma diminuição de infecção nosocomial no período que eles implantaram essa estratégia, assim. E uma diminuição também no tanto de estáfilos resistentes, que eram os bichos resistentes. Esse aqui eu peguei um mapinha só para mostrar a prevalência de infecções adquiridas na UTI no mundo. Esse é o Brasil, eu não sei exatamente se esse dado é muito atualizado, mas tem algo aí em torno de 40%, e a gente compara com o resto do mundo, é bem menos que a gente, né? Austrália, 6, 8, aí, Europa 8, 42. E esse daqui é o primeiro número de pneumonias por 1000 dias de ventilação, de evacuação mesmo, e de infecção de catéter por 1000 dias de catéter. No Brasil, algo entre 10, os dois, e um número bem menor aí, maior do que o resto do mundo. Olha a Austrália, catéter vermelho. Bom, então, uma outra coisinha muito breve, assim, de infecção à saúde, é pensar em febre na UTI. Assim. Primeiro, assim, se você define febre na UTI com febre, temperatura acima de 38,3 e cerca de 50% das febres na UTI não vão ser infecciosas. Assim. Então, é quase que jogar uma moeda. E aí é interessante também que a curva térmica parece ser mais importante do que a temperatura. Assim, fazer um 39
talvez seja menos pior, mais de passar. É melhor ficar 38, 33, 34, talvez seja mais infecçoso. E só para a gente lembrar causas de febre, que não é infecção, procedimentos, tipo broncoscopia, tipo diálise, tipo transfusão, tipo uma febre aí nos primeiros dias do pós-operatório. Medicamentosa, eles estimam aí, claro que é difícil saber, mas cerca de 10% das febres relacionadas a fármacos e só 20% deles borracha, então nem sempre vai ser aquela camada de vitona. Hipertermia induzida por drogas, aquelas síndromes serotoninérgicas, aquelas síndromes todas também são causas de febre. Qualquer inflamação de pulmão que não necessariamente seja infecção, pneumonite, ARDS, PEP, febre de sistema nervoso central, né? A gente vê muito paciente com AVCA, trauma, TCE, que às vezes fazem febre não necessariamente infecção. E outras coisas talvez menos comuns aí de desenvolver não ter, mas que também são causas possíveis de febre não ter. E aí eu achei bonitinha essa figurinha da Liquid, porque ele fala isso, assim, tipo, um paciente com febre não ter, ele sugere um exame direcionado, um exame geral, assim, mais detalhado, com ultrassom, pra gente ver causas possíveis, na verdade, tipo, tirar o fundo telado, colher a secreção de tudo e ver o que acontece, a cultura de tudo que acontece. Então ele sugere, faz ultrassom de pulmão, tem concentração, tem empiema, tem alguma secreção, como é que ela tá, lembrar de central, de dreno, de coisa assim, de sítio cirúrgico, que, desculpa, eu não falei, mas talvez seja a infecção que mais importante, mas ela não é pouco, não vou falar muito. Abdômen, está distendido, tem alguma coisa. Bexiga, o Liquid aqui, o Josh Farkas, fala que para a gente pensar em infecção urinária, às vezes, por exemplo, quando a bexiga, a sonda está disfuncionante, está retendo toda hora, a bexiga fica cheia e dá para ter que subir até o rim, achar TEP, TBP, pensar um exame direcionado para a febre não ter. Agora, falando um pouquinho das infecções assim, em si, que eu queria falar mais. A primeira que eu queria falar é PAV. Assim. O PAV parece uma coisa muito simples, mas não é. A começar pelo diagnóstico, cada lugar é de um jeito. A gente tem dificuldade de definir, de falar, será que é? Não sei se piorou, se está mais ou menos, raio-x, não sei. É uma coisa muito mais desafiadora, eu acho, do que parece. Assim. De novo, no Liquid, ele colocou esse riddle aí da PAV que eu achei bem legal, que ele fala isso, assim, os dois desafios, tanto o sobre-tratamento quanto o under-treatment, tipo, tratar só se estiver chocado ou tratar qualquer secreçãozinha, assim, que você acha que está diferente. E a mesma coisa o diagnóstico, assim, fazer tomo, bronco, tudo, quando você achar que tem uma suspeita de PAV, que isso acontece em alguns lugares também, ou não fazer nada, deve ser, tá, enfim. A gente sabe que a gente oscila um pouco, né, nesses dois polos, porque é difícil mesmo. Então, a gente vai suspeitar de PAV quando o paciente está ventilado por menos de 2 dias, tem algum sinal de infecção, e aí varia, leucostose, leucopenia, febre, hipotermia, piora distrófica, piora de secreção e algum infiltrado novo, algum exame de imagem. Assim. Eu peguei esse estudo que eu achei bem legal, que ele fala de sensibilidade e especificidade de achados de exame físico para PAV. É uma revisão, né, que ele viu tudo que tinha na literatura até aquele momento. Então, por exemplo, vou mostrar porque isso eu acho que é legal. Febre para PAV tem uma sensibilidade de 60%, uma especificidade de 50%. Valor preditivo, tanto positivo quanto negativo, a razão de verossimilhança tanto positivo quanto negativo, muito ruim de tudo, tá? Mas só para gente pensar. Secreção purulenta, nem é tão sensível quanto a gente parece, 17%, nem tão específica, 39%, eu já ia ser muito mais. Infiltrado, mesma coisa, a especificidade, 26%. Talvez seja mais sensível, mas a especificidade ruim. Depois a escala. Secreção traqueal, também tem uma especificidade ruim, sensibilidade média também. Então, nem a gente não usa tanto. E aqui depois ele usa esses critérios em estudos que associaram eles, ele mostra pra gente. Então, por exemplo, se eu tiver critérios acumulados, eu vou aumentando a minha especificidade, assim, apesar de que eu perco em sensibilidade, obviamente. Então, eu tenho um infiltrado radiológico, xenocostose, tem febre, a secreção está por dentro. Então, se você paga, aumenta, né? A especificidade aumenta um pouco. Apesar de que as razões de verossimilhança continuam muito. Se tiver um só de febre, o raio-x, e febre, leucostose ou secreção purulenta, aí minha especificidade já perde bastante, a sensibilidade também. Assim. Então, o diagnóstico clínico não é fácil, não é sensível, não é específico, é difícil. Assim. Isso aqui ele vai fazer o som mais ou menos com essa ideia. Aí eu queria achar alguma definição brasileira, não sabia muito bem aonde olhar, eu trouxe essa da Anvisa, assim, que era desse ano, de critérios diagnósticos.
Ele fala imagem nova, pode ser tanto classificação, infiltrado, captação, e aí ele sugere que persista. Assim, né? Fiz um raio-x, pronto. Não vê se amanhã está lá ainda, está persistindo, está piorando. Pelo menos um de febre, leucopenia ou leucocitose. Isso aqui ele coloca no brasileiro, não tem nenhum outro lugar. Tipo, um delírio, um aí. E pelo menos 2 de piora de secreção, aumento de quantidade, piora de troca, piora de ausculta, piora de tosse ou dispneia. E aí, o critério microbiológico some-se a isso, ou uma cultura positiva, ou cultura do lavado de cultural positivo. ISPA. De relevância, então. A incidência, difícil saber, por exemplo, o motivo de critérios diagnósticos variam, mas parece ser frequente. O maior risco quanto mais tardio, mais risco, talvez entre o quinto e o nono dia. Algumas situações aumentam o risco de PAV, né? De base do paciente, tipo DPOC, tipo câncer ou SARA. Está associado a um tempo maior de ventilação, a um tempo maior de UTI. E a mortalidade varia muito de estudo para estudo e parece variar muito com as condições clínicas do paciente, assim, a fragilidade, o status do paciente. Esse aqui é um índice que aparece muito em qualquer infecção relacionada à assistência. Ele é assim, é o número de eventos, aqui é válido, tá? Dividido pelo número de pacientes expostos por dia. Então, por exemplo, vezes 1000. Então, por exemplo, vamos supor que eu mantenho 5 leitos. Eu tenho um paciente que ventilou por 10 dias, um por 5 dias, o outro por 10 e o outro por 10. E a gente teve 2 PAVs. Nesse que ventilou 5 dias, nesse que ventilou 10 dias. Então, eu tenho 2 PAVs, em 35 dias de VM total, multiplico por 1000, a minha incidência de densidade de PAV aqui na UTI é 57 PAVs por 1000 pacientes ventilados dia. Entendeu? Eu tinha um pouco de dificuldade de entender o que isso significava, mas conforme você vai entendendo mais, vai fazendo sentido. É fácil de comparar com outros lugares. Você leva em consideração o peso dos dias que a pessoa ficou lá. Então, em números. A Europa, eu nunca achei, tá? Desse artigo aqui. A Europa tem cerca de 18 PAVs por 1000 dias de VM. Nos Estados Unidos parece que tem alguma coisa como é que chama? De notificação. Não sei se isso é realmente isso, mas bem menor. E no Brasil, eu não achei, assim, a última coisa que eu achei foi esse estudo de 2013, com dados de 2008, que no estado de São Paulo, a nossa prevalência era cerca de 16 casos por 1000 pacientes ventilados. Não sei como é que é na nossa UTI. Então, frente a uma suspeita. E aqui é importante falar frente a uma suspeita mesmo, assim, não colher de qualquer um, porque isso talvez só se confunda. Colher secreção traqueal, colher hemoculturas para a gente tentar guiar o tratamento. Opa! Ah, não, tá certo. Aí eu peguei da pizza aqui, um guideline do que eles sugerem para rastreio, para cultura. E o que ele fala é que eles sugerem fazer meio como a gente faz, assim, colher secreção traqueal mesmo, semi-quantitativa, ao invés de métodos invasivos, tipo lavado, por bronco, enfim, ou métodos quantitativos mesmo. Tem até uma revisão da Procaine sobre isso, que ele vai ver justamente isso, assim, de cultura qualitativa ou quantitativa. Esses são os estudos que estão incluídos na meta-análise. Todos têm um risco aí de viés de cegamento, né, porque o VPA não tem muito como cegar. Mas o que ele vê é a mesma coisa, por isso essa recomendação, assim. A cultura quantitativa ou qualitativa não faz diferença em mortalidade dos pacientes e nem em uso de antibiótico, assim. Porque eles pensavam, talvez a gente use menos, com a qualitativa, se eu tiver um corte e tal, mas não parece ser verdade. Aqui eu peguei no CDC, caso o nosso serviço quantifique, diferente do quantifica, os cortes são esses, né? Então, secreção traqueal é 10 elevado à quinta potência, que eles indicam como da tuberculose colônica, que eles sugerem como infecção. Isso aqui eu pus só para falar também, de um guideline europeu, se não me engano. É desse ISDA mesmo. Que assim como nós, eles também não usam até aquele momento, procalcitonina e nem PCR para ajudar no diagnóstico. Assim, eles usam só critérios clínicos, talvez com fundamentos. Bichos comuns, varia, serviço para serviço, aqui eu vou só citar
desde bactérias gram-negativas, a cineta é comum, estátus é comum também. E tratamentos, também, já não falei, acho que não é o foco, a ideia é tratar, isso aqui é a diretriz europeia, sugere aí pelo menos 7 a 8 dias de antibiótico, varia de lugar para lugar, qual começar varia de serviço para serviço, não tem muito conhecimento, mas a ideia é guiar, tratar pelo menor tempo possível. E aí, medidas de prevenção, assim, o bando de prevenção de fato passa por lavar as mãos, como toda infecção de corrente sanguínea hospitalar, por cabeceira elevada, a gente vai discutir sobre isso no Pé de Acútia, sedação, eu não entrei nesse método, mas minimizar a sedação ao máximo, assim, cuidado de higiene, aspirar o paciente e tudo mais, cuidado de higiene com a boca, a gente vai falar sobre isso, aspirar estéreo, evitar, enfim, manipular seu ventilador, ter cuidado para fazer isso, pressão de cuff e vou passar uma vez. Então, a primeira coisa de cabeceira elevada, eu ia falar, mas eu não vou não, porque a faixa já vai ser agora, tá? Então, faz spoiler, a gente vai discutir essa semana. E aí eu vi, aí pensando na higiene oral, assim, que a gente discutiu. Até pouco tempo atrás, aqui em 2011, a gente faz ainda, na verdade, higiene com clorex oral de todos os pacientes. E aí, isso tem uma meta-análise do Lancet que fala sobre isso, e o que eles viram com os estudos até aquele momento era que parecia ser bom, assim, para o desfecho, eu acho que isso aqui era uma utilidade, se não me engano. Prevalência de papo, desculpa. Prevalência de papo. Que escovar os dentes com lentável ou com clorex parecia diminuir a paga, assim, nos pacientes intubados. Então, a gente fazia isso. E fazia mesmo. O estudo mostra que isso era adotado aí pela grande parte dos UTIs americanas e europeias, que a gente tem dados. Mas, em algum momento, isso passou a ser um pouco questionado. Tipo, putz, será? Será que faz sentido? Por quê? Porque eles pensavam assim, será que não estou lesando mais a boca? Está tendo um monte de lesão oral? Esses pacientes talvez aspiram um pouquinho do clorex e faz ar? Será que não tem algum malefício? E de onde isso veio? Eles fizeram uma nova meta-análise e eles foram avaliar outras coisas. Por quê? Aquela meta-análise de antes era muito puxada por doentes de cirurgias cardíacas. E os estudos eram, a maior parte, não cegados, assim, e é claro, cheio de viés, não tem jeito. Então, eles foram rever. E aí, eles colocaram outras coisas de análise de outcome, né? VM, duração de internação, mortalidade, desfechos mais centrados no paciente do que TERPAV. Porque TERPAV, a gente sabe que é difícil de analisar. Assim. E aí, o que ele viu? TERPAV, tudo bem? A gente já sabia, parecia ter algum efeito. Ele olhou a mortalidade e aí foi estranho. Pareceu que não foi significativo, mas pareceu que não lavar morria menos. Duração de VM, não pareceu ter muita diferença. Tempo de internação, não pareceu ter muita diferença. Então, começaram a pensar nisso aí, de será que a gente está piorando a mortalidade desses doentes? E aí teve esse estudo que a gente até já discutiu em algum momento, está no YouTube, se alguém quiser ver. Aí saiu recentemente o Cloral, que foi uma UTI, acho que canadense, algumas UTIs canadenses, que iam parar de usar Clorex. E aí eles aproveitaram e fizeram um estudo, que eu não soube traduzir isso, mas step to edge, assim, randomizado por cluster de UTI para ver se faria alguma diferença. Aí, como é que era, assim? No começo, estava todo mundo no baseline, todo mundo com Clorex normal, e aí eles iam randomizando qual UTI ia parar de usar Clorex naquele mês. Então, no mês foi esse aqui, no outro mês aqui, no outro mês aqui, e no final, ninguém estava usando Clorex mais. E aí, quem eram? Todos os pacientes ventilados. A intervenção era usar a clorexidina. A deles era uma concentração menor, que era de 2% na literatura na época, a gente usava 4 vezes por dia, esse era o controle, e lavar a boca, que era escovar o dente, aspirar, hidratar o lábio, hidratar o oral mesmo. E o grupo intervenção seria avaliar a boca de 12 em 12 horas, ver como é que estava, escovar, lavar, hidratar, aspirar com frequência e não usar o clorex. E o outcome, eles queriam ver se ia ter uma mortalidade, mortalidade na UTI durante os períodos, e PAG, saúde oral, nem falei aqui, mas eles vai avaliar no desfecho de saúde oral e de PAG. E aí não teve diferença entre os grupos, assim. Então não parece que é muito essencial, assim,
usar clorexidina, talvez piore, mas os dados que a gente tem não fez muita diferença. E o que é interessante que eu achei, duas coisas. Primeiro, o tempo de escovar dente, ficar fazendo higiene, etc., no grupo de intervenção, era de 4 minutos. E o grupo controle era de quase 4 minutos, assim. Eles não perderam muito tempo fazendo isso, sabe? Que talvez era uma preocupação. Só que lá tem esse viés também de que eles têm uma enfermeira por leito. Então, não sei se aqui no Brasil seria aplicado. E é só mostrar também. Acho que de fato era isso. De infecção agora relacionada a catéter, né? Aqui eu achei essa figurinha bonitinha de formas de que um catéter infecta, assim. Então tem várias. Ele pode tanto infectar o lumen intraluminal, quanto pode vir por fora, assim, do catéter. Pela pele, né? E aí o lumen seria, cuidado na hora de manipular, ou cuidado com as coisas que você infunde com o catéter. E pela pele cuidado tipo, curativo na hora de inserir e tudo mais. O catéter de longa permanência, eles têm o cuffzinho aqui, que teoricamente diminui um pouquinho essa via de infecção. E sobre então, a infecção de catéter, ela tem uma associação com mortalidade importante e ela tem uma associação com custo importante também. Não sei imaginar. Dados, assim, que eu consegui, que eu achei. Nos Estados Unidos, varia algo entre 0,3 infecções de catéter por dia, por 1.000 dias de catéter. Na Europa, 1,6 infecções por 1.000 dias de catéter. E em países de baixa renda, ele coloca de 1,6 a 44 infecções por catéter dia. O mesmo racional da PAD, tá? Aí, eu achei esse estudo, que talvez tenha sido o que o Leandro falou na aula dele, e nessa época, em meados de 2000, aqui no HC, era 20 infecções de não sei se 20 infecções de catéter por 1.000 catéter dias. Aí nesse estudinho de lavar a mão, diminuiu. Não sei como que é atualmente. E aí, assim, quando suspeitar, né? Aqui eu coloquei sinais clínicos, são tipo pus, sinais do catéter, tunelite, quando inflama o túnel do catéter tá mesmo. Só que esses são sinais muito pouco sensíveis. Eu peguei esse estudo que saiu no CCM, e é assim, ó, impressionante, ó, quando tem infecção de catéter, infecção de vaginalidade relacionada a catéter, eritema, a sensibilidade de eritema é de 3%. Não dá pra você esperar eritema. Nem dor, nem nada, né? Nem se coisa problema. Mas se tem, são bem específicos. Então, se tiver, não pode. E aí, tem sempre a questão de se a gente vai tirar ou se não tem um acesso que a gente suspeita de infecção. Se for um central, não tem muita discussão, assim, tira. Mas se for um catéter, putz, perde, falha de acesso, paciente do HC e tal, a gente tem que pensar com mais calma. Antes de falar disso, eu só coloquei os métodos que a gente tem de culturar o catéter. O que a gente faz no HC é esse, de rolamento, que você corta as benditas 5 centímetros do catéter, e ele bota numa placa de água, ele roda de um lado para o outro, e depois analisa essa placa, vê o que cresce, quando cresce quando os imaginadores de plano cresce, o que cresce. E tem esse outro método, que não faz aqui, mas faz em algum lugar no Brasil, eu vou colocar, eu custei entender, mas o que eu entendi foi, eles cortam o catéter, da mão do catéter, eles deixam ele embebidinho numa solução de soro fisiológico. Daí eles botam um aparelho que roda esse catéter, que manda ondas de ultrassom nesse catéter, e teoricamente essas ondas de ultrassom fazem uma força mecânica que desprende as bactérias intraluminais desse catéter e elas caem nessa soluçãozinha de soro fisiológico que ele colocou lá. Então, teoricamente, esse método de sorificação aqui é para você tentar ver as bactérias que foram infectadas daquela forma, pelo lumen, e não pericatéter, igual no rolamento. E aí ele aspira esse sorinho que ficou embebido aí e põe na placa de Agar. A placa de Agar vai crescer também, você liga lá na placa de Agar. Não parece ter muita diferença entre esses métodos, assim, parece que tanto faz qual que você usa. Eu trouxe esse estudo só para exemplificar que a sensibilidade dos dois foi bem semelhante, assim. Esse aqui era um estudo com pacientes com catéter de longa permanência, doença hematológica, e a sensibilidade foi bem baixa, mas a maior parte dos doentes já tinham usado antibiótico na hora de tirar o catéter.
mas coloquei mais para mostrar que tudo bem qualquer um dos dois, assim. De uma forma geral, os cortes são esses, né? 15 unidades de valor de colônia para o que roda e 100 para o sonicação. Os critérios diagnósticos da IDSA pelo método semi-quantitativo, pode falar mesmo. Mais de 15 unidades de valor de colônia e da quantitativa por sonicação, 102. Se você for tirar o catéter. E aí, você tem que ter pareado, crescer o mesmo bicho na cultura periférica. E, se você não for tirar o catéter, inicialmente, o ideal seria você colher a cultura do catéter, de todos os lumens, do sangue, e se quantificar, crescer 3 vezes mais no catéter do que no sangue, ou igual aqui no HC, se crescer no catéter, primeiro, com mais de 2 horas de diferença do periférico. Se crescer os dois muito rápido, assim, a gente entende que é a infecção do sangue mesmo. Se tiver diferença de tempo, a concentração de bactéria no catéter é maior, talvez venha de lá. E aí tem essa diferença aqui do CTC, que é uma de definições, que eu só coloquei para a gente mostrar, que catheter-related, tipo, bloodstream infection, então, infecção relacionada a catéter, tem infecção mesmo, critérios clínicos. Tem isso aqui, que é uma coisa mais para fins de vigilância, que é Central Line Associated Bloodstream Infection. Que seria, em qualquer paciente que tenha um catéter por pelo menos 48 horas, você achar um bicho que é presente na pele, em um par de hemocultura, ou se não for um bicho muito comum de pele, achar pelo menos em 2 pares. Sendo que você não acha que essa infecção é de nenhum outro sítio. Ou seja, não faz, você não vai culturar o catéter, nem sangue do catéter, nem a ponta do catéter. É só você ter um bicho na hemocultura que você acha que pode ter vindo do catéter, já seria um diagnóstico disso aqui. Isso aqui eles usam mais para fins de epidemiologia mesmo. No HC, eu vou ter aqui, vou dar um zoom. O que a gente faz? Caráter de permanência. É isso. Qualquer suspeita, tira, manda para a cultura para 2 pares. Instala outro se precisar. Se for um catéter de longa permanência, aí vai variar. Aqui no HC a gente colhe essa cultura dos lumens e manda, com variável periférico, e espera ver o que vem. Se vier o catéter só positivo e o sangue não, a gente trata como colonização do catéter com locoterapia. Se os dois vierem positivos, a depender do bicho, a depender do caso, do paciente, a gente trata como infecção de corrente sanguínea e vê o que acontece. Só tem alguns casos que a gente tem que sacar o catéter sempre. Assim. Se o paciente estiver morrendo por causa do catéter, a gente vai tirar. Se for micro-organismo que produzem biofilmes, assim, a gente tende a tirar. Se tiver embolização à distância, a gente tende a tirar. Se o catéter estiver francamente infectado, assim, também a gente tende a tirar. Eu achei esse estudo aqui, só pensando nisso, assim, de não tirar do catéter na suspeita de infecção, dar uma observada e ver o que acontece. Assim. Então, o RCT é um incêntrico não cego, e o que eles viam era, qualquer paciente não TI com assistente, o médico achasse que poderia ter infecção de catéter e indicasse a remoção, seria candidato a entrar no estudo. Mas, eles excluíam pacientes hemodinamicamente instáveis, pacientes imunodefinidos, pacientes com outros dispositivos intravasculares marca-passo que pudessem infectar, enfim, por conta disso. Pacientes com bacteremia comprovada e pacientes com infecção do ósseo mesmo do catéter. Ou seja, aquilo que a gente usa como tire o catéter, eles nem analisaram assim, esse estudo. E a ideia era, você acha que tem infecção? Um grupo tira e manda para a cultura, o outro deixa o catéter lá e observa por uns 5 dias e vê o que acontece. E aí eles iam observar como o paciente evoluir em parâmetros infecciosos, de expulsão e de taxa de infecção de corrente sanguínea. E não teve diferença, assim, parece que ninguém piorou muito mais, porque se deixou o catéter lá, esperou as culturas um tempinho. Isso aqui, então, é o flowchart de como seria o protocolo. A ideia seria, se for standard care, tira, se não, a investigação, deixa o catéter, colhe culturas, espera uns 5 dias. Se você achar que ele continua certo, tira. Se a cultura ficar positiva ou se ele piorar hemodinamicamente, tira também. E aí, desse jeito, eles tiraram... no início do estudo já. O que levou os médicos a suspeitar de infecção de catéter? A maior parte de febre e aumento de marcadores inflamatórios. Bacteremia clínica foi menos frequente. 80 pacientes já de cara foram excluídos por esses critérios, né? Ou porque achou bicho, ou porque estava hemodinamicamente instável e tudo.
Desses 80 que a gente achou, não, infecção certeza tem que tirar. A gente confirmou mesmo a infecção na metade deles, então a gente erra com alguma frequência, e associado ao catéter na metade da metade. E, ai meu Deus, gente, e aí o que eles viram nesse estudo foi que, deu para deixar alguns catéteres e não precisou tirar tanto, assim. E ficou tudo bem, os pacientes não pioraram por isso. Claro, foi muito pequeno, não teve cálculo de amostra, no centro único, e foi interessante que eu achei que a equipe mesmo foi aprendendo a lidar com o catéter, que diminuiu o tanto de catéter que eles iam tirando, assim, a esmo ao longo do estudo. Tá bom. E aí eu fiquei curiosa, assim, com a infecção de catéter relacionada ao PAI, que eu sempre ouvi que PAI não infecta tanto, mas eu nunca tinha muito acesso. E eu não sei se eu fiquei muito convencida de que não infecta tanto. Eu peguei uma meta-análise de 2014, que incluiu 49 estudos, a maior parte observacional, e deles, alguns, 17 deles, só iam colher culturas da linha arterial se achasse que aquele era o foco. Os outros todos colhia de tudo, tipo, central, da PAI, o resto não. Nem colher da PAI, assim, que é mais o que a gente faz, assim, a gente não colhe da PAI de uma forma geral. Nesse estudo, eles acharam 200 casos de infecção de corrente sanguínea em 3 mil catéteres, então não é tão frequente. Catéteres arteriais. Mas a incidência dá em torno de, para esses que culturavam todos, 3,4, deixa eu só contar. Os pacientes, os que culturavam o catéter, todos achavam mais infecção do que os que culturavam só se tivesse suspeita, assim. Aí, é difícil saber, será que é infecção, será que é colonização, enfim. Mas eu não achei, assim, é pouco, é adequado, mas também não é zero. E o que eles viram que está associado a mais infecção é o catéter ser femoral, infecta muito mais do que ele ser radial, e os estudos que avaliaram os dois, o odds ratio aí o odds relativo é de 1,94. E eu achei interessante que a forma com que eles passavam os catéteres de arterial era diferente. Um deles, qualquer arterial periférico não é estéreo. 10 deles usavam luva estéreo só, igual o centro cirúrgico, e 23 era estéreo mesmo. Então, só para falar, que eu entendi, que eu levei para mim. Pediatra radial talvez infecte mesmo, não sei se é zero, mas infecta menos, talvez infecte menos mesmo, desculpa. Não sei se é zero. Femoral, eu acho que eu ficaria um pouco preocupada para fazer estéreo mesmo. E não sei, se porque o radial tira rápido, é um acesso meio periférico, não sei se fez muita diferença usar só luva estéreo. Enfim, não sei. Não vou chegar muitas conclusões. Tratamento, de novo, dando uma olhadinha vocês, não vou falar, acho que outra aula, depende do bicho, depende do catéter, depende de... Prevenção de catéter, mesma coisa. Usar pelo menor tempo possível, passar da forma mais ascética possível, não tem porque a gente não passar um pé estéreo. Muito cuidado na hora de manipular o catéter, isso a gente pega muito, principalmente quando é R-, então sempre pegar no pé para ensinar, enfim, limpar, usar o suave. O Pedro sempre faz a gente ficar com vários desses no bolso. Cuidados pericatéter, então, proativo, trocar o proativo. O Pedro também sempre fica de olho nisso. Lavar a mão, cuidado com solução, cuidado com tudo o ar em torno do catéter, assim. E a infecção de corrente, o último, e eu nem vou falar muito disso, eu só coloquei só para ilustrar. Tem infecção de catéter urinário, assim. Esse eu acho muito difícil, que a maior parte dos lugares, por que eu sugiro? Pensar na infecção de catéter urinário muito rápido, assim. Quando você já olhou tudo, não tem nada, você está muito convencido do que é infecção, procurou tudo, não achou nada, aí tá bom, vai procurar urina. Porque confunde muito. Por quê? Bacteriúria com pacientes sondados se desenvolve uma taxa de 3 a 10% por dia. Então, no mês, virtualmente, todo mundo está polarizado. Frequentemente, é uma bolsinha de bichos resistentes. Infecção de corrente sanguínea associada à infecção de trato urinário, né, por sonda, é um evento raro. Raramente é sintomático, então é difícil saber se tem sintomas, se não tem. Desura é difícil porque tem uma sonda lá. Algumas pessoas falam que o penetra obstruir, talvez seja um sinal, hematura, dor suprapúbica, mas é difícil.
piúria, ter leucocitúria na urina. Também é difícil, assim, tudo bem, pode ser bacteriúria, mas às vezes a própria sonda inflama e faz leucocitúria. Então, eu acho que é muito difícil você interpretar assim, uma cultura urinária. Então, eu acho que a maior parte dos lugares sugere pesquisar em último caso. Assim. Aí eu coloquei aqui só para estudo dado também, que é a infecção mais frequente, assim. Não sei se infecção, mas é isso. É difícil diferenciar a infecção de colonização. Nos Estados Unidos e na Europa, é cerca de 18% aí das iras, e nos Estados Unidos, mais ou menos 13%. Bichos mais comuns: E. coli, Klebsiella, Enterococo, Proteus, Pseudomonas e Cândida. E por dispositivos dias, né? Na França, cerca de 14%. Na Alemanha, mais baixo. Nos Estados Unidos, aí varia de lugar para lugar, mas no TI ele bota de 1,2 a 4 por dispositivo. Enfim, eu só citei, não falar muito disso, mas eu acho que pensar sempre em último caso, se for cultural, troca a sonda, não que colhe daquele saco, porque a bactéria fica lá proliferando, então não adianta nada. E se colher também, já leva logo para o laboratório, porque se deixar ele lá, a bactéria fica lá proliferando, para a chance de você achar mais de 10 de colônia maior. Solicitar uma urinão junto, porque talvez tenha comparativos que te ajudem, e aí, tratar ou não, vai depender muito da sua suspeita clínica. E do quadro, em geral. Mas basicamente o que eu tinha para falar isso é que eu só botei para lembrar os 5 momentos aí de lavar a mão. Basicamente, qualquer lugar que você rela em torno do paciente depois dele. Então, antes de tocar nele, antes de fazer qualquer procedimento, depois de que você se expôs a qualquer fluido, depois você tocou qualquer superfície próxima ao paciente, tipo bomba, porta, parede, e depois de tocar no paciente, obviamente. E acho que é isso que eu tinha para falar. Beleza? Luiz. Ótimo. Não sei se eu falo mais pequeno já que ele contou. Mas assim, eu já vi alguns lugares as pessoas falarem assim, de não. A gente vai aspirar a via aérea, assim, estudado, a gente vai aspirar, não injetar soro para poder aspirar a mecanismo de infecção. E assim, se a gente tem alguma informação assim, o que seria melhor, essa modificação ativa para poder purificar a secreção e ficar mais fácil de respirar, ou se tudo bem jogar soro? Não tem problema, assim, a modificação ativa. Você está jogar essa modificação ativa na filtração mecânica, talvez seja um meio de cultura, que aumenta a taxa de pneumonia quando comparado ao uso do HME. Então, muitos serviços não usam modificação ativa e usam o HME, por talvez diminui o número de colonização. A ocorrência de infecção bacteriana, pneumonia e pior desfecho por isso não é diferente do uso dentário. Então, se culturar o copinho, cresce mais cultura mesmo na modificação ativa, da educação geral, porque por não usar a modificação ativa, mas a modificação não. E tem até um estudo da química, da pneumo, sobre realmente estilar soro versus não estilar soro. A ideia é talvez pior ou melhor. Eu acho que estilar soro não é pior. Eles não podem se estilar soro com essa respiração, não tem problema. Eles normalmente acham que eles são até uma coisa como uma observação também, até a ideia da água nesse problema. Continuando, tem muitos critérios de ira, às vezes são sempre controversos. E isso tem 2 guerras. A primeira guerra é se eu vou usar para cuidar do meu paciente. Porque se você fazer critério de infecção, você dá um antibiótico para o paciente. Então, a primeira guerra é pessoal. E tomar uma decisão de dar antibiótico não nem sempre não produz, não é tão fácil. E a segunda guerra que vocês vão passar lá na frente é quando vocês estão dentro de uma UTI, que você tem que se reportar alguém. Então, são serviços num hospital, no qual teria ao lado tem uma taxa de infecção de X, das suas limites, né? E existe uma comparação, e no final do mês tem uma reunião de análise de estatísticas, e aí você tem a guerra que é o contrário, que é uma guerra errada, não devo falar desculpas, mas às vezes você fica assim, não, calma lá, não fechou o critério do CDC, você até achava que você deu um antibiótico, mas não quer que isso entre na epidemiologia da CCH. No
porque alguém dar antibiótico não necessariamente é uma infecção que vai entrar no desenvolver resultado. Você vai ver que, tipo, no trabalho eu dei, todo mundo recebe antibiótico e a taxa de pneumonia super baixa. Mas eu deixo a taxa de para todo mundo, porque se não entrou critério, isso não entrou para a epidemiologia da resultado. Então você tem os dois lados. E vocês usariam, assim, aí, o critério de fato? O que ficou para vocês o critério de fato? Eu acho que é difícil, assim, perguntar, sinceramente. Eu acho que a resposta é realmente pior respiratória, você tem um suspeito que vai ter, às vezes, imagem, é difícil, né? Principalmente se chegou um doente que já chegou para o resultado respiratório sem ver imagem nova, acho complicado, tem raio-x, às vezes uma pressão de diretamente com o usuário é difícil. Claro que se chega com um multiroto de repente, não pode ter consultação fácil, né? Mas talvez o doente que seja fácil de levar é aquele que tem tudo. Acho que até o dado que eu mostrei, a cidade sobe muito. Ele infere, tem essa impressão, ele tem uma consolidação. Pessoal, desculpa, começou a chiar muito. Mudou alguma coisa? Tá acabando a bateria do microfone, ele tá piscando. Eu vou pegar outras pilhas. Essa aqui. Mas o que pode não ser impressão para cá para todo mundo. A gente vai trocar a bateria aqui, Fred. Eu acho que a gente vai ficar rapidinho, só um segundo.